noite, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Tapume. Eu, Fernanda Salvani, estou aqui com Laires Rodefer. Oi, oi. E quem vai nos contar dos bastidores do seu escritório é Mariana Pesca. Obrigada, Né, meninas. Lari? Obrigada pelo convite. Vamos aí, vamos tentar ajudar o pessoal que quer saber por onde começar ou já está perdido no meio da jornada, né? É isso. Ou tá na jornada e não sabe, né? Nem isso, o que fazer do seu escritório. É. E a gente sabe que tem muita gente que está há muitos anos e ainda não tem uma Não, mínima organização, né? é engraçado porque quando as pessoas sabem o quanto a gente se organizou, por alguns processos que a gente passou, e aí depois fala, poxa, mas eu já trabalhei no escritório XYZ, que é mais, tipo, tem mais tempo do que o nosso, e até hoje não tem. E é normal não ter, né? Porque a gente, infelizmente, até hoje, as faculdades de arquitetura, elas são feitas, todo o currículo, para formar única e exclusivamente arquitetos, né? E eu acho que isso é um erro não só da arquitetura, mas de De todos os cursos, né? vários cursos que eu acho que tinha que trazer muito mais de noções jurídicas, administrativas, empreendedores, para poder agregar dentro desse processo e realmente formar profissionais mais completos, né? Sim. E nos conta vamos lá no começo. Como tu é daqui, né? Tu é de Porto Alegre, Não, na verdade. Ela Eu- nasceu em Porto Alegre. Eu nasci, a minha família toda é gaúcha, né? Uhum. Mas aí meus pais já moravam aqui. E a minha mãe foi para eu nascer perto da avó, enfim, Sim. e tal, para ter uma ajuda. Mas eu vim beber, né? Dias, enfim. E então eu brinco que na carteira de identidade eu sou gaúcha. Mas eu sou cataúcha, vai. E então toda a minha formação acadêmica foi aqui, colégio e tal. E quando eu nunca tive muita dúvida que eu queria arquitetura, né? Na época, olha que curioso, né? Na época que eu fiz vestibular, tinham só 4 cursos de arquitetura no estado. Era um no Oeste, se eu não me engano, Chapecó, Univale, FURB e UFSC. Uhum. E aí, e em Florianópolis era só UFSC, então, né? O resto Sim. tudo era fora. A Univale não era em Floripa, era em Balneário, Itajaí e tal. E aí ficou naquela, tá, e se não passar na UFSC, porque Sim. eu nunca. Aí que tá, isso é uma história bem legal. Eu nunca fui uma estudante para passar numa uma universidade federal, nunca, sabe? Eu sempre foquei muito nas coisas que me interessavam e desfoquei nas que, logicamente, não interessavam. Então eu não tinha essa pretensão, esse foco. Só que aí tinha aquele gap de que, então, se não tem arquitetura aqui, faz o quê? Aí abriu a arquitetura da Unisul, justamente quando eu ia fazer vestibular. Então, eu sou da primeira turma formada da Unisul. Só que daí vinha todo um processo de convencimento familiar, que eu passei em todas as particulares e não passei na federal. E a minha mãe, ela é muito... A minha mãe é formada em economia, tudo tem que ser muito provado, assim. E aí a gente sentou para estudar os currículos, né? Uhum. E realmente a Unisul vindo com curso novo, ela vinha com um currículo muito mais voltado para edificações e tal, e diferente das universidades públicas que eram voltadas para planejamento de cidade, né? Uhum. Então consegui convencer com vários poréns. E dentro do meu curso da Unisul, tiveram 2 coisas bem interessantes que eu acho que isso já vai mostrando um pouquinho da vontade de ir além, né? Primeiro que assim, ali eu estudava o que eu gostava. Né, diferente do colégio que tinham as matérias que eu tinha que desfocar, como eu disse. E a Unisul naquela época, como ela estava muito começando, eles fizeram umas ações tinha até uma festa, enfim, que era premiar os melhores estudantes de cada sala e devolver 50% do semestre. Que Nossa. legal. E eu ganhei 2 vezes. Tipo assim, eu que não tinha pretensão, né? Mas era uma coisa natural também, não estava fazendo para isso, mas eu sabia que eu estava ali no caminho certo, né? E outra coisa também que eu me dispus, e hoje eu acho assim que ainda bem que eu pude fazer isso e que que era puxado, minha universidade era das 2 da tarde às 10h30 da noite, eu estagiava de manhã, sem remuneração. Porque eu queria estar em alguns escritórios específicos, que hoje os arquitetos têm 80 anos, fizeram a maior parte das edificações grandes de Floripa, eu queria aprender. Então, muitos deles nem queriam estagiário. E aí, eles eram da prancheta, em alguns eu botei o computador, e
E ali eu aprendia, e eu brinco que hoje a gente tem que ser cheio de dedos, né? Com as pessoas. Meu Deus Sim. do céu, lá. A gente Naquela fala época disso. era 0 dedos, assim, era, meu Deus, como é que tu não sabe? E a gente não tinha aquela facilidade do Google, né, para nos ajudar. Então hoje eu vejo que a vida, assim, ela é muito mais fácil, né? Total. Muito mais fácil. Só que o fato de não ter sido tão fácil foi muito bom para aprender. E aí, ali dentro daqueles escritórios, eu comecei a aprender algumas coisas de o que fazer e o que não fazer também, né? Só que daí, como é que começa, então, o escritório? Um grupo que eu sou muito grata, que foi o último estágio que eu fiz, foi para Dona Carmen. Eu estagiei com o seu Odilon Monteiro, seu Moisés Liz e Dona Carmen Ademar Casol, que é do Grupo Casol, Cobrasol, construtora e tal. Então, quando eu terminei meu estágio com eles, eu conversei com o Rodrigo Casol e disse, não, vamos, tenta trabalhar meio período aqui na da construtora e tal. E ele sacou na hora que eu não tinha perfil para trabalhar dentro. Ele falou assim, tá, o que tu precisa para montar teu escritório? Aí eu falei, já tô fazendo um projetinho ali, um banheiro, uma coisa assim. E daí ele assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu te contrato para fazer interiores de um prédio nosso e tu monta teu escritório. E eu sempre achei que eu não ia conseguir fazer sozinha, sempre. Até hoje, eu acho, né? Então eu tentei Sociedade 1, tentei Sociedade 2, tudo muito no começo e as coisas não encaixava. porque assim, os ritmos são diferentes, Muito principalmente difícil. quando tu tá te conhecendo, sabe? Eu acho assim, é uma solução mais prática? É. Tu divide responsabilidade desde o início? Sim. Mas tu tá se conhecendo, conhecendo o teu perfil, o perfil de outra pessoa. Um tem aptidão para isso, o outro é mais rápido, outro é mais devagar, outro é mais comercial, outro é mais operacional. Enfim, E o estilo, tu nem sabe o teu estilo, né? exatamente, Assinatura. exatamente. Então, assim, foi uma busca. Então, eu abri o escritório nessas tentativas ali, e aí, por fim, entendi que em um momento ali eu precisava tocar sozinha, né? Uhum. E aí, sozinha, só que daí tu precisa de ajuda. Aí pega um estagiário aqui, aí daqui a pouco, mas o estagiário é só meio período e não tem tanta responsabilidade, não, acho que eu preciso de um arquiteto. Mas será que eu posso pagar um arquiteto? Então, são vários questionamentos que eu acho que o fundamental é ter coragem. Sabe? Ninguém faz nada se não tiver coragem, sabe, né? Se tiver com medo de crescer, medo de ir para frente, vai travar. E vai com medo, né? Vai com Vai com medo, medo. mas vai, Aham. né? E isso, claro, são características, né? São personalidades. As pessoas não, né? Não adianta tu forçar a situação. Tem pessoas que nasceram, aliás, né? Nem todo mundo nasceu para empreender. Exatamente. E o que E é seriam? importante a pessoa perceber isso, É. né? É. O perfil dela. Uhum. Não, eu vou ser funcionário. E ok, tá Tá tudo tudo certo. E o funcionário também é muito relativo dentro da arquitetura, sabe? Porque agora a gente vai chegando ali no que eu fui criando, né? Eu não vejo ninguém lá no escritório muito como funcionário, sabe? É um trabalho de gestão, assim, Colaborativa, diferente, assim, bem tá. colaborativo, é. E aí foi assim, e vai um, e vai outro. E eu sempre, como eu comecei muito cedo no estágio, eu sempre acreditei que estagiários teriam que começar também muito cedo. Mas muito vai também do perfil dessa tratativa inicial. Eu preciso entender qual é a ambição, qual é a vontade, o quanto que está querendo aprender, sabe? Porque hoje eu acho que tem uma galera aí muito acomodada, tá? Quanto é a hora, quanto é a... Cara, já errou a pergunta para mim lá no começo, sabe? Porque Que horas eu primeiro, entro e que horas eu Ah, saio. primeiro que eu tenho que te ensinar. Então, tipo, Uhum. vamos quem É. paga quem aqui? Exatamente. E a gente vem de uma época que a gente não ganhava Não nada. ganhava. Nada. E ainda era xingada. Entendeu? E Exatamente. grata por E aprender. grata por aprender. Exatamente, grata até hoje, Aham. né? Então eu acho que tem uma inversão de valores aí bem grande, tá? Que nada tem a ver com exploração, né? Porque tu sabe que hoje a Exatamente. gente fala uma coisa, as pessoas cortam para outra coisa, né? Nada tem a ver com isso, tem a ver realmente com o aprendizado. Lógico, tem pessoas que têm disponibilidade para essa condição, tem pessoas que não têm, a gente tem que avaliar todas as situações. Com certeza. Mas enfim, aí a gente veio e eu sempre fui muito no meu feeling. Durante muitos anos foi feeling, né? O escritório, agora em fevereiro, eu falo que nunca sei a data certa, porque eu acabei adotando a data da formatura como a data de aniversário do escritório, né? 19 anos, dia 7 de fevereiro, mas eu apresentei meu TCC 24 de novembro. Então, a gente já está nos 19 aí, né? E aí a gente sempre foi rodando muita gente, e eu fui muito no feeling de tentar entender e traz junto, e faz o colaborativo. E quando que tu resolveu fazer o escritório sozinha? Quanto tempo tu estava de formada? Quando tu resolveu, não, agora eu vou ter que seguir sozinha. Na Tu verdade, assim, lembra? foram várias tentativas, né? Então, assim, eu me formei em fevereiro de 2004, em 2009 eu estava completamente sozinha.
Uhum. né? Então, de 2004 a 2009, eu sempre tive escritório, mas Mas era naquelas tentativas. aguentava e Aham. voltava. De 2009 em diante foi sozinho. Então, assim, eu conto 19 o total, Claro, né? sim. Porque Claro. Sim, Tu estavas ali. na batalha, é, desde. desde. E aí foi engraçado porque, assim, voltando lá, né? Quando a gente não sabe o que fazer. Então tá, então ali eu já estava num momento que eu tinha, sei lá, 3 arquitetas, 2 estagiárias e não sei o que, né? E fazia tudo muito assim. Eu tinha uma agenda, eu tenho agenda até hoje, essa agenda é uma relíquia, tá? Tenho agenda, e eu anotava tudo, assim, o que entrou. E aí eu não anotava o que eu paguei, era assim, eu tinha os boletos que eu paguei, mas o que entrou tinha tudo ali. E aí eu fazia mais ou menos as contas, tudo lá, Na a mão. caneta mesmo, na mão. E aí eu pagava o valor que era acordado com cada uma, que eu acho que era por hora, que eu acho um erro pagar por hora, tá? E eu Depois pagava. tu vai explicar isso. E eu pagava uma porcentagem do faturamento, não era do lucro. Ou seja, Caraca! se eu não tivesse lucro, tava todo mundo bem, menos eu, né? Aham. Então, assim, ó, era uma M. Tipo, era horrível. E aí, daí o que que aconteceu? Daí nenhuma das partes nunca tá satisfeita, né? Sempre tem Sim. alguém o insatisfeito. E um dia, a gente teve uma denúncia anônima no Ministério do Trabalho e bateram no escritório. Ai, que delícia. E eu estava numa visita técnica numa fábrica em Joinville e bateu um desespero, elas gritavam lá dentro e não sei o quê. E eu no celular, eu não sabia o que fazer. E aí diz que a pessoa que entrou ainda foi super ríspida, foi horrível. Aí começou a nossa jornada, que eu sempre digo, tá? E sempre o que nos gera um movimento de uma mudança positiva é algo muito negativo. Uhum. Fato, tá? Se tu não passar um perrengue, se não tiver uma coisa muito ruim, Mas e eu, aquele perrengão, né? e esse ano eu aprendi de novo. Então é assim, sabe? A gente precisa sempre ter um baita perrengue que te leva para um movimento muito positivo. E foi assim. Então ali eu comecei a jornada de tipo, então vamos ver, vamos resolver. Aí então contrata um advogado, e aí o advogado levanta algumas alternativas, aí então chama a contabilidade, daí a contabilidade traz algumas alternativas, e aí a gente descobre que então a gente consegue resolver com o jurídico e com a contabilidade. Porém, tem a questão da gestão de pessoas. Tu tens que trabalhar um pouco mais o motivacional, o trabalho em equipe, o vestir a camisa, porque não existe fórmula ideal. Para mim, pagar por hora não é ideal. Para mim, CLT não é ideal. Por quê que tu fez essa pergunta? Porque as pessoas se acomodam. As Uhum. pessoas se acomodam. Elas vão lá para cumprir tabela. Uhum. Horário. Exato. Cadê a produção? Cadê a meta? Quanto que eu sei? Eu posso pagar 3 horas de trabalho? Posso. Mas essas 3 horas, quanto que me produziu? Exato. Quanto foi, sabe? Então, assim, ó, tudo na vida tem que ser bom para os 2 lados. Quando eu falo isso para o cliente. Mas tem proposta bem mais barata. Eu, sim, tem. É que tem que ser bom para os 2 lados. Tu queres todo o meu trabalho, detalhado da forma que é, planejado, orçado, com todo um planejamento estratégico para tu gastar menos na tua execução, mas tu quer pagar o mesmo do outro que não faz? Tem que ser bom para os 2 lados. Então, assim, as coisas elas não podem ser inventadas. Elas têm que ser entendidas. Uhum. E aí fazer sentido. É básico. Parece óbvio. Sim. Só é difícil botar em prática, né? Então, lá em 2015, a gente começou essa jornada e organiza. Deu certo essa história do... Se descobre as pessoas que são próximas e que não deveriam ser próximas, né? E aí a gente não sabe mais se a gente fica chateado ou se agradece. Exato. E deu tudo certo. Deu tudo surpreendentemente certo. Por quê? Porque gerou um movimento de organização. A gente acabou conseguindo gerar documentações que não eram falsas, longe disso, elas só não eram feitas. E a gente fez elas retroativamente, mostrou e deu tudo certo. E a partir dali eu falei, não, esse tipo de perrengue eu não passo mais. Eu não vou, né? Uhum. E aí ali a gente começou então a
Mudamos a empresa que era uma limitada para uma SS, que é uma sociedade simples, que ela incorpora sócios de serviço. E aí a gente fez, além do contrato social, um acordo de sócios, onde a gente tem as regras internas ali, como é que funcionam. Só que também não dá para qualquer pessoa que entra no teu escritório já entrar e sentar na Sim. janelinha no teu contrato social, Como no teu acordo sócio. de sócios, né? Então aí a gente estruturou uma outra forma de trabalho que é através dos PJs, né? Então a gente tem os arquitetos que são PJs, eles têm autonomia para trabalhar para o escritório e para outros locais, só que tudo vai muito da demanda que a gente tem. Então, quanto mais demanda a gente tem, né, mais eles trabalham para a gente, mas eles têm as empresas deles e podem emitir a nota fiscal para quem eles quiserem. A gente ainda tem muitos ajustes nessa jornada para fazer. Eu ainda tenho uma meta de traçar um plano de metas, né? Porque é muito difícil no trabalho de arquitetura a gente conseguir estabelecer metas. Porque são trabalhos sazonais, tem meses que tu tem um monte, tem meses que tem menos, tem meses que tu é obrigado a ter menos para dar conta daquele monte. Então, assim, é muito difícil e a gente vem buscando encontrar uma forma de que, tipo, então, avaliar produtividade com receita para realmente conseguir remunerar melhor e proporcional ao que o escritório consegue administrar naquele momento. Porque hoje a equipe ganha proporcionalmente ao escritório, ao que o escritório ganha. Então, Os sócios, sim, os PJs, não. Uhum, Mas a gente quer traçar um plano de meta, inclusive para os PJs. Os legal. sócios ganham distribuição de lucros Uhum. de quando a gente tem lucro. Sim. E né? os PJs ganham por produção. Ganham né? por Numa- ganham dentro de um acordo que a gente pré-estabeleceu que, na minha visão, precisa ser melhorado Uhum. para traçar o programa de metas. Tá. Que inclusive não é uma decisão que eu tomo sozinha, eu abro com eles isso, Aham. sabe? Teve um dia que eu sentei com os PJs, recentemente, inclusive, e falei: quanto vocês acham que é o custo fixo do escritório? Daí ficou ali, um Ninguém silêncio. sabe. Não, ficou um silêncio, daí eles começaram a fazer conta. E aí eles começaram a fazer conta e eu deixei. Mas é que se juntar todo mundo, e daí se juntar o aluguel, e aí se juntar o condomínio, daí se juntar a internet, aí se juntar não sei o quê. E o Uber, né? Porque daí tá todo mundo pra obra de Uber. Aí vai. Aí sozinhos, em 10 minutos de pensamento, eles foram chutando números mais próximos do real, que eles se espantavam com os números que eles estavam chutando. Daí eu falei, bom, então tá. Então a gente está chegando aí em números muito próximos dos reais. Então, a gente precisa faturar quanto para ter lucro? Os sócios, incluindo eu, a gente tira pro labore. Pro labore, 2 salários mínimos. É isso. Se tem lucro, a gente tem mais. Se não tem, a gente não tem. Entendeu? Uhum. É assim. Quando tu começa a mostrar para eles, assim, senão eles, o que eles olham? Eles olham quanto tu fechou num projeto. Claro. Quanto que era o contrato. É que aquele número vira um número gigante. É. Vira assim, nossa, ganhou. Né? O escritório ganhou um monte. Não, o escritório não ganhou um monte. Exatamente. Só que aquele valor que tu fechasse de um contrato com o cliente para um projeto, ele tem que ser fragmentado em Vários muito provavelmente um ano. Uhum. A maioria, eu acho que 1 ano, né? Muito provavelmente um ano. E aí, tu vai ver se tu vai ter lucro ou não vai. Aí a gente está passando por um outro, porque eu digo assim, ó, eu acho que nunca a gente vai estar 100%, por mais que a gente tenha esse movimento de processos e organização. A gente contratou há 2 anos atrás, então, porque até então era eu que fazia o financeiro. Aí tu imagina, eu fazendo comercial, projeto, financeiro, gestão. Não dá. Tem uma hora que aí entra a coragem. Então, vou pagar aqui para ver se começa a melhorar aqui, para ver se não sei o quê. Então, a gente tem uma equipe terceirizada que faz o nosso financeiro. E aí, faz lá toda a parte. Então, entrou, saiu, lucro, fixo, variável e tal. Então, todo mês a gente tem um deles fica sempre indo no escritório, de 2 a 3 vezes por semana, em algum período, a gente se fala e WhatsApp e tal. E um mora no Chile, que é o que faz uma reunião mensal com a gente de DRE, né? Que é Distribuição de Resultados de Exercício. Não é bem esse nome, mas é quase isso. E aí, então, a gente consegue avaliar tudo. E aí, a gente começou a pedir para eles assim, não, beleza, a gente está conseguindo... E aí, quem participa dessa reunião não é o escritório todo, são sócios, né? Porque também tem coisas ali que a gente tem que também se preservar. Porque isso é uma outra coisa bem importante, assim, sabe? Eu trato todo mundo como amigo.
até descobrir o inimigo. E aí a gente entende que a gente tem que dar uma segurada em algumas informações e abrir quando for importante. E que é humano, né? Esse retorno. claro. Exatamente, exatamente. E aí ali a gente pediu para ele assim, tá, mas como é que a gente consegue entender se o projeto da Fernanda, da cliente Fernanda, deu lucro? Que eu tô entendendo os mensal e tal, mas tá, então daí a gente começou um outro processo que exige mais tempo de quem tá trabalhando. Então todo mundo que se envolve no projeto da Fernanda tem que Tem que contar o colocar. número de horas e o que e qual é o Uber que foi pro projeto da Fernanda, qual a impressão que foi pro projeto da Fernanda e qual não sei o que, darará. E aí a gente consegue entender se o projeto da Fernanda deu lucro, Uhum. entendeu? Sim. Poucos escritórios conseguem É porque ter também ninguém quer esse gastar, é, não é gastar, Tempo e investir tempo para investir. fazer Uhum. a Dá uma organização. trabalheira É, fazer isso, eu né? Tu sei. juntar todas as informações. É. 5 pessoas fazem isso, são 5 pessoas, informações de 5 pessoas, e essas 5 pessoas têm que estarem comprometidas Exatamente. né? Exato. Então, assim, são alguns processos que a gente tem a visão, a gente sabe qual é o caminho, mas que a gente ainda está ali alinhando para tentar fazer. Mas o engraçado é que quando tu faz, tu começa a entender quanto tu tens que cobrar pelo teu projeto. Claro. Porque, assim, hoje, a gente... Eu não acho que a gente concorre com outro escritório. Mas, enfim, os clientes vão para um e vão para outro. E aí, eles... E essa parte do comercial, eu gosto de fazer, porque eu gosto de explicar. Eu gosto... Quando a gente... O que a gente vende? A gente vende um serviço. A gente não vende um produto. Então, ele não consegue entender Sim. que esse copo é igual a esse copo. Não. Meu serviço é um, do outro escritório é outro. Então, eu preciso deixar isso muito claro. E isso é uma premissa do meu trabalho, a transparência em todas as etapas, desde a primeira reunião. Então, assim, às vezes o cliente faz um contato, pode até ser notável que talvez não tenha um perfil, mas eu invisto 1 hora, seja de uma reunião presencial ou online, para mostrar todos os meus processos. Uhum. Que a gente já vai entrar nos processos certinho ali. Mas, enfim, porque só assim ele também consegue entender o valor do trabalho. Claro. Se não, manda um orçamento, tanto. Fulano faz por tanto, vou fazer por... Ele só vai ver Tu número. faz isso na apresentação da proposta. Faço. Às vezes, se eu já consigo ter informações suficientes para ter a proposta nessa primeira reunião, sim. Ah, sim. Senão, eu faço toda a apresentação do trabalho, entendo a demanda, depois a gente Sim, conversa sobre a proposta, sim. Tá. É. E aí, assim, o nosso valor, a gente também tem uma parametrização ali para entender se é baixa, média ou alta complexidade, de acordo com a Claro. área que vai ser trabalhada, porque tudo tem uns checks, assim, é uma obra que a gente vai entrar só com mobília, ou não, é mobília e iluminação, porque já tem o gesso. Sim. Tá? Não, tem que quebrar a parede, trocar revestimento. Então, assim, não tem como a gente ter o mesmo tipo de valor, Não, não impossível. existe, sabe? A gente não tem uma tabela, né? E a quantidade de trabalho é diferente, vai te demandar mais tempo. Se tiver que trocar piso, teto, parede, né? São mais projetos, Sim, é mais muito detalhamento e tudo, né? Então, quando o cliente entende isso, e quando ele entende principalmente que mesmo um projeto não é um projeto caro, é um projeto maior remunerado, não sei, que vai despender mais financeiramente dele. Custo agregado maior. Não é nem custo Não? agregado maior, é que assim, ó, o nosso projeto, a gente já sabe hoje que o nosso valor, ele reflete a 5% do valor que o cliente vai investir em todo aquele projeto. Tu já tem esse número. Tenho. E tu deixa Sim. isso claro para o cliente desde o início, né? Isso É Porque o que importante. acontece? Você não ganha nada. 5%, para ele ter uma obra extremamente planejada, onde ele consegue ter um overview de todo o orçamento, e ele consegue fazer escolhas antes de... Tá, então eu vou querer investir um pouquinho mais aqui, mas então vamos enxugar aqui. Equilibra. Agora, quando ele investe num projeto 1/4, porque eu recebo... Eu queria fazer... Mas olha esse escritório, 1/4. 1/4. 1/4 do meu trabalho. Aí eu falei, cara, olha, não, eu só tenho que te desejar boa sorte. Tomara realmente que vá dar, porque não dá, 1/4 não dá, sabe? Então, assim, essa conta está sendo paga de outras formas. Exatamente. Né? Então, é isso que eu deixo muito claro. E eu vou dizer para vocês, eu perco muito cliente de primeiro projeto, que volta no segundo. Porque já teve experiência ruim, já viu. Sim. Entendeu? E entendeu o processo na dor, né? Porque, na verdade, tu tinha explicado,
Ele sabia que aquilo era o necessário e não foi o que aconteceu com outro Sim. profissional. Sim. É. Tem 3 coisas que os clientes, assim, relutam a entender e que se a gente consegue mostrar e entra, tudo se resolve. Valor de projeto, valor do investimento naquele projeto. Porque assim, ó, não existe mágica, existe conta, tá? É tudo uma relação do CUB do mês vigente, de acordo com o padrão do que o cliente quer fazer. Então, quando tu pega hoje um CUB de 2.600, Santa Catarina, né, 2.600 e alguma coisa, e tu sabe que tu vai construir uma casa, Minha Vida, ou seja, padrão simples, por um CUB, tu não vai conseguir fazer uma reforma que tu demole para fazer de novo e botar um padrão médio por um CUB. Então tá, daí tu, assim, se tu quiser ser muito justinho, 2. Mas assim, a maioria dos clientes gastam 3. Aí tu vai lá e mostra, tá? Então tá, vou fazer uma conta aqui pra ti. Tu põe 2,5 pra tentar Uma assustar reforma, tu tá menos. falando. Pra tentar assustar menos. Tu põe, não, tá, porque tá, agora a pergunta, tu sabe quanto que eu vou gastar? Daí eu falo, sei. Sabe? Não sei. Não sei exatamente, porque eu não sei ainda se tu queres botar um piso de mármore ou porcelanato, não sei se tu queres botar uma torneira de 500 ou 5.000. Mas assim, ó, pra fazer um padrão médio legal, eu sei. Ah, é quanto? Ah, de 2,5 cubos a 3 cubos, podendo chegar até 4, dependendo do que. Ai, quanto que dá isso? Não, jamais. Nossa, tu tá louco. Não vou. Ah, olha, Até chegar o orçamento do empreiteiro. vai. Aham. Chega o orçamento do empreiteiro da marcenaria. Vai. Dá um susto. E eu prefiro, assim, ser transparente com o cliente desde o início. Então, assim, eu falei, preço de projeto, preço de investimento de obra e... Não? Olha aí. Prazo. É. Porque o cliente, ele quer ser enganado. Claro. Ele quer ser enganado. Ele quer que o... Mas tu tá falando prazo de projeto, prazo de obra. de tudo. De tudo. De quando tu vai assinar o contrato, de quando tu vai poder entrar naquele imóvel. Ah, eu quero projeto em 15 dias. Não, eu quero. pode Chega em novembro e fala, tá, mas em março tá pronto, né? Não tá. Ainda mais em novembro para março. Exatamente, não tá. Então, assim, ó, hoje, assim, e tudo, o cliente tem que entender que a responsabilidade do prazo não é só do escritório de arquitetura, é do cliente também. Total. Ele tem que tomar as decisões, né? Só que essa conversa, ela tem que ser muito bem feita lá no começo, sabe? Então, assim, ó, eu não sei se é a maturidade, se é, né, o tempo de escritório, tudo que a gente já passou, eu tento desmistificar ao máximo que obra é ruim, que obra é desgastante, porque quando a gente alinha as expectativas no início do processo, tudo que é combinado não sai caro. Verdade. Exatamente. Porque tu não cria expectativa, né? E onde o cliente se assusta é exatamente nisso, é no valor de investimento e no prazo. Mas ele só se assusta porque ele não está sabendo, né? Porque para ele é uma incógnita, ele está sonhando, ele está em outro planeta. E eu acho que geralmente eles orçam em mais de um arquiteto, né? Mais de um profissional. Eu acho muito importante essa realidade, porque é o que tu disse, depois ele vai para outro que não faz essa realidade, volta. E é tão ruim a gente ter colega que joga o valor lá embaixo, que joga o prazo aqui e que frustra os clientes, porque é um mercado inteiro que tu eu acho que estraga, faz né? parte Faz parte, mas assim, sempre é que a vai gente tem ter. muitos colegas que Mas eu acho interessante o cliente já saber disso, né? A semana passada, uma cliente falou, entrou em contato comigo, né? Eu não conhecia, foi indicado. E eu falei, dela falou, tô orçando com mais 2. Eu falei, olha, provavelmente eu não vou ganhar por preço. Eu já também falo isso. Eu falei, antes de entregar a proposta, eu falei, se é só preço que tu tá buscando, nem adianta. Deixei bem claro, porque eu tô perdendo meu tempo e ela dela, né, de maneira educada e tudo. E daí ela, não é só isso. Bom, daí se é não outra é só isso história, que tu mas quer, está ok, alinhada, continuaremos ela a tá sabendo, conversa. exatamente. E tudo certo. Mas eu acho que sim, tem que ser claro, entendeu? Tem que entender que quando ela buscar, vai ter tudo, mas são, que nem tu falou, diferentes serviços. Mas quanto mais transparente tu for, Exatamente. Eu acho que assim, ó, eu acho que com relação a tudo na vida, né? Tudo, Tipo, ó, a gente já exatamente. falou sobre transparência com a equipe, então, assim, às vezes eu falo assim, às vezes eu me dou mal por falar demais, né? Tipo assim, sou transparente demais, abro demais, as pessoas sabem demais. Mas, cara, o pior é se eu escondesse, né? O pior é se as pessoas achassem que é de um jeito e é de outro. Então, quanto mais transparente tu é com a tua equipe,
com os teus clientes, com os teus fornecedores, né? Pô, tem loja que fala, pô, tu não tem mandado mais orçamento para mim, mas eu sei que o cliente não é o perfil daquela loja. Claro. Aí eu vou ficar o quê? Enchendo Ah. tomando o tempo daquela loja Fala assim, para fazer um pra saber, orçamento só para constar. só para dizer que eu tô orçando Uhum. e não vou fechar? Então, assim, eu vou perder o tempo deles e o meu, como tu disseste. Exatamente. Então, não faz, assim, sabe? Então, é muito legal porque a leitura do cliente encaixando nos processos, ela te faz otimizar bastante do tempo, né? Então, a gente estava conversando até antes, quais são os processos hoje, então? A gente faz, o cliente aborda o escritório. Ah, veio pelo Instagram, veio por indicação de outro cliente, procurou na internet, que seja, YouTube e tal. Hoje, né, ao contrário de quando a gente começou, hoje tem tantas formas de um cliente chegar, né? E tu Então, tem, assim, Antes já era isso mapeado. é. Um pouco, dá para melhorar bastante, um pouco. A gente está incorporando cada vez mais o marketing do escritório. Eu gostava de fazer, então, como é que é? Eu fazia o financeiro, comercial, né, e o marketing. E aí agora eu tô, já faz assim, um ano que eu tô tentando cortar o cordão umbilical do marketing, né? E é que eu queria que falasse como eu falo. Então, eu não consegui me adaptar com a agência, a gente está internalizando isso, né? Tem uma pessoa dentro do dentro do escritório para escritório. fazer. Para poder criar o tom de voz, a forma que se fala, para ser cada vez mais o que a gente quer comunicar. Então, a gente tem tentado medir da onde vem cada coisa e tentando se esquivar do excesso de perfeccionismo que mais atrapalha do que ajuda, né? Aham. Porque No antes feito digital, do acho que que. sim, no Não, é que marketing. antes feito do que não É. feito, né? Como é que é? Antes É feito do feito que perfeito. do que Antes perfeito. Antes feito do que perfeito. Então, é isso que a gente vem tentando. Mas aí o cliente chegou no escritório, aí a gente tem, eu tenho uma auxiliar administrativa, que a gente chama de coordenadora de atendimento. Ó. Os cargos são importantes também. E aí, então, a coordenadora de atendimento recebe ali aquela demanda, e aí meio que dá uma filtrada, tá? Qual é o tipo de projeto? O que que você está querendo? Qual que é o grau de complexidade? Tem planta, tem foto, tem não sei o quê, tarará. Às vezes esses contatos vêm direto para mim, eu faço os mesmos questionamentos, porque eu também fuço lá no Instagram, então quando eu pego já saio falando. E aí a gente consegue, muitas vezes, já ter a proposta comercial nessa primeira reunião, e eu marco a reunião, seja presencial ou online, cada vez mais online, porque, né, a pandemia nos trouxe essa facilidade. E aí eu tenho uma apresentação que eu apresento todas as etapas. Então o cliente sabe direitinho. A apresentação começa explicando um pouquinho sobre o escritório, esses 19 anos, que a nossa preocupação maior é com ergonomia, funcionalidade, fluxogramas, e aí depois a gente alia a estética. E explicando também que diferente de outros escritórios, e não tem problema também, mas é que o que eu me propus é não ter um estilo do escritório. Eu não tenho um estilo do escritório. Então, a gente tenta ler o cliente para projetar cada projeto. A gente faz cada projeto único, a gente tenta não repetir tecido, não repetir papel, mesmo se os estilos forem parecidos, né? Tentar fazer cada projeto único e cada layout resolvido de forma diferente. Às vezes o complicado é quando a gente pega muitos apartamentos no mesmo prédio, né? Que daí tu quer tentar Sim, resolver de outra diferente. forma e tal. Mas dá. E aí a gente também mostra para o cliente, lá no começo da apresentação, eu mostro, no caso, e eu venho treinando, inclusive, os sócios para poder fazer essa reunião comercial também na minha ausência e está funcionando. O que o cliente tem que ponderar quando está procurando um escritório de arquitetura, tá? Então, a primeira coisa que eu elenco para o cliente é analisar a experiência do escritório. Por quê? Porque hoje, com essa frente de formas de divulgação que a gente tem, qualquer um parece ser um mega escritório. Até porque 3D renderizado é muito mais bonito que foto de projeto, A gente fala disso A também. gente né? fala, Não, e outra, né, a galera mais nova é que mais sabe fazer, Então, né, assim, e que ó, menos tem experiência. lá no escritório, a gente tem um checklist. Internamente, ele se chama checklist dos erros. Mas é um checklist. Para o cliente é um checklist. Agora eles vão saber que é o checklist dos erros. Mas são vários erros que já foram cometidos ao longo desses anos todos, em algumas obras. Ou situações que a gente estava lá prevendo um plano A e a gente precisou ir para um plano B, para um plano C, para um plano D. Então, agora, quando a gente olha aquela situação, a gente já sabe. Já sabe. Lembra aquela vez que a gente teve que ir para cá, que ir para lá, ir para cá? Tarará? Então, a gente vai, assim, tentando
descartar possibilidades com base na experiência, Exatamente. né? Então a gente já sabe que se fechar com o fornecedor Y vai demorar mais tempo, o valor vai ser menor, mas vai demorar mais tempo. E aí a gente deixa isso claro para o cliente desde o começo, que tudo tem prós e contras e tá tudo bem, né? Então a experiência é importante. Outra coisa, o planejamento, leia-se tempo. Então assim, o tempo para planejar é importantíssimo, porque resolver problemas durante o projeto custa muito menos do que resolver durante a obra, né? Papel, Se eu tô ali muito mais tranquilo. projetando e resolvendo, eu não tô gastando com material, com pedreiro, com tempo, Exatamente. com retrabalho, com tudo. Então, assim, o planejamento, alinhar expectativas de planejamento vai para o terceiro item, que é alinhar as expectativas de investimento. Uhum. Então, esses 3 eu já mostro no início da apresentação. É assim, é o escritório e o mais importante, que o cliente escolha o escritório de arquitetura pela empatia, Ai, eu super Uhum. acho para isso. ver Total. se bateu. É, Porque são meses isso. juntos. Claro. É um Imagina, casamento de alguns meses. ou é um casamento feliz, ou é uma tortura, É. Exatamente. né? Uhum. Então, assim, se bateu, bateu, se não bateu, beleza, vai bater contra a pessoa e vamos lá, entendeu? Uhum. E aí, então a gente apresenta, daí ali na minha apresentação ainda está dizendo que então a gente vai apresentar no final daquela apresentação a proposta, que essa proposta é de acordo com aquela complexidade que eu já falei para vocês e tal. E aí a gente vindo a fechar, a gente assina um contrato com testemunha, tudo bem certinho. Nosso contrato tem 7 ou 8 páginas. E toda hora a gente está colocando mais uma cláusula Revisando. normativa, não sei o que. Agora a gente vai passar por mais um processo jurídico com outro escritório. E é bom, às vezes, a cada 2, 3 anos, dar uma Revisada, dar né? uma revisada. Sempre tem alguém Uhum. para agregar alguma coisa, sempre tem uma experiência que a gente viveu aí nesse processo. E tudo dentro lá do escritório é com nota fiscal. Porque tem essas propostas, né? Aham. Ah, mas baixa se for sem nota. Não, não baixa se for sem nota. Mas vai ganhar. Não vou ganhar mais, porque essa conta eu vou pagar em algum momento. Então que pague agora, e fim da história, entendesse? Uhum. Então até isso tem que estar lá nos custos também, né? Que a pessoa Total. esquece. Total. Então tá, daí existem, assinado o contrato, existem algumas primeiras etapas que podem acontecer simultaneamente. Uma é que a gente cria um grupo do WhatsApp, e nesse grupo tá sempre eu, um dos arquitetos sócios do escritório, que vai ser o coordenador daquele projeto junto comigo, né? Então, assim, por que a gente divide? A gente tem 3 arquitetos sócios além de mim, né? Então, esses 3, eles são coordenadores, então eles ficam com grupos de 10 a 15 projetos. Eu tô em todos os grupos de todos os clientes, eles estão só nos deles, né? Eu tô em todos. E aí vai estar também essa nossa coordenadora de atendimento para a parte mais burocrática, e os clientes que quiserem estar envolvidos, às vezes só a esposa, às vezes ela e o marido, às vezes um filho junto, enfim. E esse grupo, ele serve para tudo, 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 tudo. Lá no início da descrição, primeiro que a gente já tem uma forma de padrão de nomear os grupos com os iconezinhos, até para a gente não se perder. Então, quem coordena um é o ícone verde, o outro é rosa, o outro é azul, porque senão eu fico bem doida. E lá no link, na descrição do grupo, a gente tem o link do Google Drive, onde a gente tem toda a pasta do cliente. Então, tudo que o cliente quiser acessar, ele não precisa nos pedir. Ele clica ali, tá tudo ali. Os projetos, desde o layout do Legal 3D, isso, da hein? apresentação, os orçamentos. Então, assim, cadê o e-mail? Pode mandar de Bah. novo o orçamento X? Não, tá tudo Isso ali, minimiza sabe? Qual que é o horrores. tamanho do sofá? Então, assim, eu tô sábado PDF tá ali. com meus filhos. Eu tô vendo sofá, não sei o quê. Até o cliente ligar, que ele tem que clicar no link, eu Claro. clico, aqui, peguei lá no nosso link, que daí ele vai entendendo que vai, entendeu? E aí chega uma hora que ele já pegou Incrível, o fio você da meada. E aquele link a gente vai atualizando ele. Teve modificação de versão, teve orçamento novo, teve não sei o quê. Então tá. Aí esse grupo do WhatsApp, ele funciona para eles nos trazerem todas as referências do estilo deles, para a gente entender. E a gente criou lá no escritório, ao longo de diversas reuniões, um questionário de briefing, um programa de necessidades que tem mais ou menos 300 perguntas. Nossa. Mas Achei ele que o meu era absurdo. ele é super intuitivo de responder, é bem gostosinho. E a gente pergunta tudo que a gente quer saber sobre cada ambiente. Sobre cada ambiente, mas Sim, tudo. separado. Pensa tudo. Como é que tu bebe água?
Eu bebo água? Bebo água? Não, mas tu bebe água do filtro? O filtro na Uhum. geladeira, fora da geladeira? Água gelada ou não? Não, gosto de bombona da água. Não, eu gosto de filtro de barro, né? Uhum. Eu Tem. gosto de torneira com filtro. Enfim, tem 1000 jeitos de beber água. Não, Uhum. não, eu compro água mineral. Tá, tudo bem. Então tá, tudo isso influencia no projeto. Tá, tu tem um briefing ou o teu briefing e o teu programa de necessidades é junto? É junto, É junto. é junto. E tu São manda? perguntas, né? São Eles vão, perguntas. aham. Ah, tá, é que eu faço separado, Não, eles vão, briefing eles vão no mesmo respondendo tudo, momento, tudo, mas tudo. Eu vou perguntando até coisas contraditórias, assim, aham, sabe? exatamente, Vou porque perguntando, perguntando, É tu perguntando. que vai perguntando. Não, não, o questionário que está elaborado pelo meu Não, escritório, tudo né? Mas bem, tu mas tu faz manda o questionário presencial. para eles te Uhum. responderem. Sim, depois que eles fecharam o contrato, sim. Aham. Daí tu manda por e-mail, por Ou exemplo, Google o Forms. Pelo WhatsApp, pelo Uhum. WhatsApp, daí eles respondem. no celular. E Entendi. aí, dão ok, a gente tem todas as informações deles, a gente guarda no servidor, guarda nesse link do Google Drive, se ele quiser esquecer. Ah, eu não falei que eu não precisava, eu falei que eu precisava de um cofre. Não, aqui dá uma pergunta, cofre? Não, Aham, não exatamente. tinha cofre. É o termo Enfim. de abertura, É quase. tipo o formulário de Google, assim. Só que foi Uhum. elaborado Sim. direitinho pela gente. E aí, então, esse grupo serve para isso, pegar referências, pegar programa de necessidades e a gente se comunicar sobre tudo ali, sobre os projetos e tal. E na paralela da ICIA, o projeto já está na etapa que a gente pode fazer a medição, ou seja, uma reforma, ou é um prédio, a gente já vai para a medição e trabalha em cima da situação real. Se não, a gente trabalha em cima dos projetos, mas tão logo chega a hora das paredes, a gente vai, faz a medição e refaz tudo Uhum. para a situação real, Uhum. né? Nunca se trabalha só nos projetos, porque isso tem chance de Claro. erro gigante, né? Mas tem muita gente que Sim. entregou, tem. lavou as mãos e fim da história. E aí a gente vai para o projeto 3D, e ao contrário de outros escritórios, a gente não chega com 3D renderizado, lindo, maravilhoso, com passarinhos cantando ao fundo em movimento, porque a nossa ideia de projeto não é iludir, e sim é um projeto, assim como a gente trabalha de forma colaborativa com a equipe do escritório, a gente também trabalha de forma colaborativa com os clientes. O projeto não sou eu que vou morar lá, não sou eu que vou trabalhar lá, Uhum. é o cliente. Então ele precisa participar. Então a primeira apresentação é sempre um 3D, que são as imagens do SketchUp. A gente printa as imagens do SketchUp e eu mostro isso nessa apresentação para também alinhar a O expectativa. que tu vai entregar? Porque daí ali, olha só, um projeto de um apartamento de 150 metros quadrados, ele dá 50 imagens. Se eu me dou o trabalho de renderizar 50 imagens, é mais de 1 hora por imagem, né? Enfim, Sim. então 50 horas, sei lá, perdidas, para... mas eu não gostava do teto de madeira, mas tinha autorreferência. Não, mas não era isso que eu queria dizer. Então, assim, fica muito melhor de lapidar. E depois, a gente até consegue fazer dentro do escritório, até para não perder tempo, uma ou outra imagem renderizada de um ambiente. Agora, se o cliente tem a necessidade de renderizar tudo, a gente faz terceirizado, E sabe? daí apresenta o custo para ele, era isso. Sabe? Tipo, é isso, porque isso não está mais envolvendo criatividade, né? Claro. Isso aí é operacional. Exato. Tem que focar no que é criativo. E aí a gente vai, então, para o book técnico de obra. Aí, no book técnico de obra, a gente vai fazer todos os projetos que a obra precisa demolir, construir, locação de pontos hidráulicos, elétricos, ar-condicionado, exaustor, luminotécnico, Gesso. cotado, gesso, reforços. O luminotécnico a gente cota por eixos e não por paredes, para ter tudo alinhado Sim. certinho. A parede que vai, moldura de parede, as distâncias, pintura diferente, projeto de porta personalizada, enfim, tudo, Paginações. tão logo escolhidos, revestimentos, as paginações. Então, assim, todo o book técnico de obra para que aquela obra realmente seja orçada integralmente com o que vai ser feito. Senão, orça a obra. Mas isso aqui não tinha. Mas isso aqui... Aí vai dando prazo e custo extra, né? E aí o mesmo a gente faz um outro book, que é o book técnico de interiores, onde a gente detalha, então, toda a marcenaria, serralheria, marmoraria, estofaria, vidros e espelhos. E aí a gente especifica todo o mobiliário solto, as louças e metais, os eletrodomésticos, tudo. E aí gera um book desse tamanho, assim, desse tamanho. A Barça. É uma Barça de projeto para fazer um projeto que era simples, né? Que podia fazer em 15 dias, né? E executar em 3 meses. E aí depois, isso é só a etapa de projeto. Aí a gente tem a etapa de orçamentos. A gente faz
Que tu coloca um valor à parte. Sim, valor à E- parte. E tu vende só projeto e orçamento? Eu projeto- vendo, a gente tu- tá, a tu- gente tu tá, separa isso? a gente tá analisando para mudar os nomes, mas assim, Aham. tudo isso que eu expliquei até agora a gente chama de básico. Ah, sim. Tá. Que não tá legal Que esse de nome. nada é Meses nada trabalhando é o básico. básico. Não, não Aham. tá, esse nome não tá legal, mas ele é o projeto Sim, básico que é entendi. entregar e o cliente Aham. se vira, né? Mas assim, quase nunca se fecha, tá? O básico. Uhum. Aí o intermediário é cobrar pelo projeto e os orçamentos, né? Uhum. Os orçamentos, eu sou muito contra a uma porcentagem em cima do que o cliente vai gastar. Eu sou contra. Uhum. Respeito quem cobra assim. Então, assim, eu entendo qual que é o meu tempo para fazer esses orçamentos e eu cobro uma Uhum. porcentagem do valor que eu já cobrei do projeto. Uhum. Tá? Entendi. Porque daí não fica uma coisa volátil, Uhum. né? Senão o cliente fica assim, tá, mas quanto vai dar isso? Uhum. Nunca tem fim. Então, não. Então, a etapa de orçamento. E aí, a gente orça com 2 empresas de cada É segmento. isso que eu ia perguntar. 2 de Tá. obra, 2 de marcenaria, marmoraria, tudo. Tudo. E por que 2? Porque bom seria se a gente mandasse os projetos e recebesse os orçamentos certos, né? Aham. Tem que revisar orçamento. A gente revisa tudo e a gente faz uma planilha comparativa para Ah. entender. Então, assim, entrega. Hoje a gente fez uma apresentação de orçamento. Entrega lá uma planilha do Excel com aquele gráfico pizza. Então, aqui vai mais na obra, mais na marcenaria. Então, assim, sabe, tu consegue ver, enxergar e fazer escolhas. É muito legal. Só que para isso precisa ter tempo, né? Não me pede para fazer o projeto mais todos esses orçamentos e começar a obra em 2 Sim. meses. Não existe, sabe? Então, é isso. Aí, o projeto completo, a gente, então, tem os projetos, os orçamentos, e a forma que eu encontrei de ter porque a gente não faz administração de obra, Uhum. né? Então, o primeiro item lá que está na nossa planilha de orçamentos é obra. Então, a gente escolhe 2 empresas de administração de obra, e elas é que vão fazer a administração dessa obra. Então, tudo que é compra que não depende de escolha, cano, eletroduto, fio, Eles fazem. Material tinta, cinza. porque eu já vou ter especificado a cor, enfim, fica dentro Uhum. da obra, e a Uhum. obra e a administração de obra coordena esses trabalhadores, os cronogramas, quem entra, quem Claro. sai, quem faz, não sei o quê. A gente fica responsável pela parte de interiores Uhum. mesmo, né? Então, a gente cobra gerenciamento de projeto, que é o quê? É um banco de horas que a gente meio que já põe dentro o número de horas que a gente sabe que dá para trabalhar, e cobra por essas horas. E essas horas os clientes vão recebendo, dependendo do fluxo que está acontecendo, mensal, quinzenal ou semanal, quantas elas estão sendo usadas, né? Só que se eu vou num cliente e fico 45 minutos, são 45 minutos, não é 1 hora, né? Porque soma 15 dali. Então, esse negócio de cobrar por visita. Tá, mas se eu fui lá e resolvi em 20 minutos, é uma visita? Não, é 20 minutos, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que fica muito mais claro e transparente para o cliente dessa forma. Ele entende de novo o que ele está Uhum. comprando, sabe? E aí, quando tá para acabar as horas, porque pode acontecer, porque assim, ó, quando eu traço um planejamento de banco de horas, é para a gente fazer tudo de uma forma prática e objetiva. Sim. Agora, eu tenho clientes que querem que eu vá escolher móveis 3 dias, tá? Eu vou, Uhum. mas vai esgotar as horas. E daí faz parte desse mesmo banco de horas. Faz. Esse tempo Tudo- de compras também. Tudo que Não é só da externo ao obra. escritório. Tá. Tudo que é externo ao escritório. Por quê? Uhum. Porque hoje eu consigo otimizar 80% de dentro do escritório. Claro. E ir para as lojas para chutar pro gol, Sim. Aham. sabe? Uhum. Mas tenho clientes que querem que eu Sim. sente 3 dias em sofá, eu vou, não tem Aham. problema. Mas é só porque vai estourar o banco de horas. Isso tá claro para todo mundo, tá tudo bem. Uhum. E também não é o fim do mundo. Ah, tá, mas daí se estourar o banco de horas, aí tu vai embora? Não. A gente fecha mais horas. Mas, Sim. por exemplo, tu especifica um sofá da loja tal 2 lojas. no projeto. Aham, Entendi, 2 lojas. aham. Daí tu chega com o cliente, daí se ele quiser trocar, tá tudo certo. Ele tem a medida, Ele ele tem tem a o 3D, medida, ele tem o grupo do WhatsApp, ele pode validar, eu tô ali, Uhum. né? Ah, gente, olha só, vocês botaram isso. Eu encontrei esse sofá que a medida é certinha, ó, o buclê branquinho, blá, blá. Fechou? Ok. Uhum. Tudo bem, Uhum. sabe? Interessante. A gente tem que ganhar Uhum. tempo, agilidade, praticidade, Que sabe? daí ele já não usa esse tempo do teu banco de horas para comprar o sofá, por exemplo. Exatamente, porque, Legal. porque a gente não conseguiu ainda colocar o WhatsApp como banco de horas, né? Ah, sim. São coisas que a gente tem que E aprender ainda dentro do esse processo. banco de horas é tipo assim, se a obra se estender, tu tem assim válido por Tem, o meu contrato tem um exatamente. período de vigência. Tá, Normalmente, assim, a gente calcula,
sei lá, vamos supor, a construtora vai entregar em julho de 2023. Meu contrato vai até dezembro de 2023. Tá. Sempre tem uma folga, Sim. sabe? Agora tá, passou, né? Ou Ah, o cliente está lá com todo o projeto pronto, orçado, tarará, tarará, mas ele não vai executar todo. Daí o contrato vai acabar. sim. E se ele quiser uma assessoria, quando ele for executar uma outra parte, primeiro que ele já tem os projetos na mão, ele pode pedir um update lá, uma atualização para as lojas. E se ele quiser assessoria, a gente contrata um novo banco de horas. Claro. E aí volta. Eu não consigo aí voltar um projeto do nada para o escritório, sabe? Sim. Porque daí sim. como é que tu encaixa Justamente isso de por novo, aham. né? Mas sempre o prazo de vigência do contrato é com folga. Dá tempo de Dá tranquilo. tempo, dá. É para dar, sabe, assim. Uhum. Então, assim, é muito pensado, assim, para ser legal para todo mundo, né? Então, assim, essa foi a forma que a gente encontrou. A gente ainda entende que tem outras situações que precisam melhorar. Eu ainda no meio dessa loucura de escritório, porque a minha mente é meio acelerada, assim, eu não, né? Eu fico Não, pensando. diga. Eu ainda inventei de lançar uma plataforma justamente como uma ferramenta para escritório de arquitetura, que eu acho que isso pode ser um capítulo de um Opa! novo Olha, de um que novo legal. podcast, mas ela é justamente isso, assim, eu falo que ela ela foi criada sentindo as dores nossas de dentro do escritório, as dores dos nossos fornecedores e as dores dos clientes. Então, ela é uma intermediadora de 3 pilares, né? Ela é justamente para facilitar, encurtar prazos e otimizar vendas, né? Ela não faz venda e não é o objetivo fazer, mas ela faz não é porque eu acho que a gente tem um tempo aqui, senão a gente a gente Já entrar. estamos curiosas. A E gente faz. quantas pessoas no total, a equipe do teu escritório? Vocês são A quantos? gente chegou esse ano a estar em 12, agora nós estamos em 9, tá? Uhum. E Sendo 3 sócios, mais tu, né? 4 sócios. Aí a gente tem essa coordenadora de atendimento, ah, o financeiro. A gente tem uma estagiária de arquitetura que está se formando agora e 2 arquitetos. A gente está com uma das arquitetas que estava com a gente já há 2 ou 3 anos no escritório. Agora ela está em Portugal. E aí ela segue trabalhando para o escritório e a Que gente está legal. estudando uma forma até, está abrindo algumas coisas de estruturar um braço para atender por lá também. Ah, que Olha, legal. Legal, né? Não estava meio Show. que nos planos, mas Aham. é uma coisa que a gente vem conversando de dar, tendo uma pessoa lá, Sim. fica muito mais fácil, né? Sim, E que já conhece todo o conhece o processo do Isso. escritório, né? E as reuniões que tu participa, quais são? Tipo, a entrega do 3D ali, Eu quais são Eu as participo na entrega do layout, do layout, na entrega do 3D? 3D. Se tem muita alteração de 3D na nova entrega do 3D. Os técnicos de obra, a gente tem mandado para o cliente, pincelado algumas dúvidas e ver se ele tem alguma dúvida com relação a isso. E aí depois eu participo da reunião de orçamento, que foi uma reunião, inclusive, que a gente teve hoje com uma cliente. E depois das idas às lojas e Sim. tal. Mas na obra, o coordenador vai mais do que Sim, eu. claro. Eu vou Aham. pontualmente. Até porque, assim, cada ida na obra ela é registrada com foto e vídeo, Uhum. né? Hoje, até antes da pandemia, a gente começou a fazer alguns projetos em São Paulo que a gente entendeu. Eu tinha muito problema em entender como é que faria uma coisa à distância, né? Mas hoje com WhatsApp, FaceTime, a gente consegue resolver muita coisa, né? Muita, muita. Então, antes tinha que pegar o carro e sair correndo para resolver qualquer coisa. Hoje não, né? E é engraçado que tem clientes que ainda acham que sim. E aí a gente começa, não, calma. Porque eu esqueci de dizer que cada projeto a gente tem o grupo com o cliente, mas a gente também tem o grupo da obra que o cliente não tá. Sim, que é com Importantíssimo. importantíssimo. Então a gente resolve muita coisa ali que otimiza bastante o banco de horas, inclusive. E Né? que poupa o cliente. Poupa o porque nem cliente, tudo, com certeza. exatamente. Então, assim, tá longe de ser a fórmula da felicidade, mas tem funcionado muito bem. E a gente está toda hora aí buscando novas situações. É engraçado que hoje, né? Hoje tem muita autoajuda digital, né? Nossa. Todo mundo sabe fazer. Uhum. Mas botar em prática É isso aquilo é aí. que é o problema, né? Então eu escuto, eu vou em bastante summits e tal, de empreendedorismo, e eu venho sempre Sim, daí tu adaptou e criou tua forma, o criando a que minha funciona forma. ali dentro. com E tu faz cursos muito assim, tipo, do escritório, de equipe. Tu contrata muitos cursos de treinamento.
Fê, a gente já passou por essa fase. Acho que até agora, para o ano que vem, é uma coisa que eu quero voltar a fazer, sabe? Uhum. Mas é tudo tão corrido, né? Que às vezes assim, E ó, tu tem que parar, né, na verdade, o eles, escritório eles pra... não querem nem atender fornecedor mais no escritório, sabe? Você tem que parar de projetar. Então, assim, ainda inventar uns cursos, Sim. assim, sabe? Tá muito louco. O que a gente vai fazer, o que eu tô planejando, que o ano passado a gente já não fez a confraternização de final de ano, a gente fez no início do ano. Olha, a gente vai fazer isso esse ano, Então, porque a gente não é, dá, tem foi muito condições. bom, foi muito bom Ah. fazer no início do ano. E esse ano vai ser de novo, só que esse ano vai ser diferente. A gente não vai fazer festa. A gente vai fazer um esquema assim de yoga, meditação espiritual, sabe? Tipo, para desacelerar. Gente, as nossas mentes são muito aceleradas. E aí, às vezes, falta essa conexão que está além do que a gente consegue captar em curso e não sei o quê. Senão a gente enche a cabeça e isso gera ansiedade, É. sabe? Então a gente tem que ter uma linha tênue ali É. para saber o equilíbrio dessa história toda, né? Às vezes a gente também não coloca em prática, né? Não adianta absorver, né? Saber, mas tu não consegue colocar em prática, de nada adianta. E te gera uma frustração. Claro, total. Porque aham. você acha que tu não pode, mas não é, ninguém pode tudo, sabe? Sim. Então é isso, assim, a gente vem buscando, assim, mas é complicado. E às vezes vem umas ondas aí, dão umas chacoalhadas. E é isso, assim, eu acho que a gente tem realmente, assim, um saldo muito positivo de feedback de cliente, de retorno de cliente, sabe? Os nossos clientes não são clientes de um projeto só. São recorrentes. Isso para mim é o mais importante, né? Isso se tu vai analisar aí no marketing digital, a recorrência É a melhor coisa. é a melhor coisa, sabe? Total. Porque aquele cliente já te conhece, já sabe Sim. o processo, já tá tudo certo, já confia. Porque isso é uma coisa que o 3D estragou, né? Porque antes os clientes confiavam, cara. É A o que gente eu fala falo. disso. Os clientes confiavam. Exatamente. Né? Hoje o 3D ele é tão. Tá, mas não veio com esse veio da Aham. madeira. Não veio. Exatamente. E não vai Sabe? vir. Não vai vir. Uhum. Aí o mármore não tava com esse rajado. Não tá. Aham. É uma pedra Exatamente. natural, não tenho como ir lá e fazer o rajado no mármore. É. Então, assim, é complicado isso, sabe? E construir essa confiança é o fundamental pro processo fluir. Na verdade, o cliente, o processo é todo na base da confiança, né? Eu acho que. E por isso deve acontecer isso contigo também. Muitas vezes a pessoa acaba virando teu amigo, né? Tu acaba criando. Claro, sim. É tão denso o processo que, Sim. né, do casamento, assim, Sim. que quando tu vê. É amigo. É E amigo. tem o outro lado dessa moeda, né? Fazer projeto para amigo. Ai, nossa. Cara. É Eu te difícil. juro que assim, às vezes me dá uma frustração se o amigo não vem. E quando vem, eu fico feliz e depois eu falo, meu Deus, e Por quê? agora? Né? Porque tem uma amizade em jogo, né? Tem. Mas felizmente, nunca perdi um amigo. Só ganhei amigos novos, né? Então eu acho que tá dando certo, sabe? Sim. Mas eu acho que é isso, é manter a transparência, né? Que é o que a gente conversou. Ai, muito legal É. saber dos teus processos. Eu adoro essa parte. Nossa, tava a super Laires é empolgada. viciada em processos. Ela acha que tudo na vida é um processo. Não, eu não sou viciada. Não é que eu sou viciada. É que a gente começou, para ser bem sincera, a gente começou aqui no nosso mundo a falar de processo há muito pouco tempo, eu acho. Sim. De fato, falar disso, todo mundo saber que é preciso ter processo dentro do escritório para Até a funcionar. profissionalização mesmo, né? Porque tem essa história que se via, eu acho, muito do arquiteto artista. Né? Então, ele é Exatamente. artista, não existe prazo. Ele é artista, não existe né? Um contrato, parece que um tudo era orçamento, Tem entendeu? muito arquiteto que não faz contrato com Sim, cliente é um até absurdo. hoje, tá? E é um absurdo. Tem muito arquiteto que não faz. E eu Exatamente. fico pensando, meu Deus, como é que dorme, né? Exatamente. Então, E eu assim, acho que o contrato não é só para nós, é para o cliente lógico, também. pra Aliás, poder é te uma. cobrar Exatamente, como qualquer trabalho. prazo, tudo, Exatamente. né? Assim, é bem complexo porque toma tempo também, né? Como a gente falou, toma muito tempo fazer Toma. tudo isso, né? Vida ideal seria ter um fiscal dentro do teu escritório que ficasse olhando as pessoas. Aí Exatamente. aumenta o custo, aumenta o preço do cliente e assim vai. Eu digo assim, tudo é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Mas tu sabe que lá em 2015, quando aconteceu isso comigo,
Foi quando eu entrei para a ASBEA, né, para a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura. Uhum. E aí, na época, eu entrei, que tu pode ser associado e tá lá olhando como eu tô hoje, né? Aham. Mas na época eu entrei e me envolvi no GTC, que era o Grupo de Trabalho de Contratos. E a gente debateu dentro das BEA tudo isso que eu debati fora também. Então, eu debatia com o meu advogado, com o meu contador e com o advogado e o contador das BEA. E a gente ia Uhum. meio que conciliando informações para conseguir montar o processo ideal, a fórmula Sim. ideal. E assim, ó, não existe. Não existe. Cada um tem a Não sua, existe, mas sabe? Porque, cara, hoje, se tu tiver um escritório que tu precisa de 3, 4 arquitetos e tu for registrar todos eles com piso salarial, não tem não como. Sim, não tem como. Não. Não sei dizer. aí, então, tu estuda aqui, estuda ali, trabalha gestão aqui, trabalha... E aí, cada escritório vai achando a sua forma. Então, por isso que, assim, a gente está construindo agora lá no escritório, tem algumas coisas que eu penso, eu sempre construí para nós. Mas tem algumas coisas que eu já penso em construir para comercializar, né? Uhum. Porque são coisas que ou as pessoas elas não têm o insight de fazer, né? Não dá o feeling ali de fazer o negócio, ou elas não têm tempo, Uhum. e aí o negócio vai virando uma bola de neve. Então, assim, agora a gente está criando o projeto padrão. Uhum. Todo o checklist, tudo que tem que ter dentro de um projeto padrão, sabe? Tudo, tudo, tudo. É uma coisa que a gente já começou, daí a gente parou no meio desse ano, agora a gente se dispôs em janeiro a retomar para finalizar. Então, assim, esse questionário, o projeto padrão, algumas formas, algumas cláusulas ideais de contrato, que realmente, assim, são cláusulas que a gente vai botando por causa da necessidade. Quer ver? Ó, vou entregar um ouro aqui. Mas o nosso contrato tem uma cláusula que diz que a gente tem até 8 horas comerciais para responder um WhatsApp. Ah, eu tenho meu também. Uhum. Por quê? Porque o cliente te manda uma mensagem na sexta-noite e aí no sábado ele te manda um ponto de interrogação. Exatamente. E eu... Ele acha que é plantão. E o meu WhatsApp, ele mostra a última vez que eu entrei, o meu tiquezinho fica azul e eu não vou mudar. Uhum. Uhum. Eu não quero me sentir pressionada, né? A gente sabe que. Eu ponho como não lido e uma hora eu vou responder. Uhum. Dentro do prazo que eu tenho para responder aquele cliente. Uhum. E tá tudo bem, Exato. né? Uma vez um cliente me falou que eu ficava muito nervosa no começo. E ele falou assim: "Mas Mariana, por que tu tá tão nervosa? Ninguém vai morrer na tua mão. Tu é uma arquiteta, tu não é uma médica. Tu não é um advogado que tem que tirar alguém da prisão." Eu falei: né? É verdade. Uma vez uma cliente me chamou no domingo na obra, mas parecia que ela ia morrer. E eu saí correndo no começo. E fui. E aí ela assim: "O gesso tá errado, o gesso tá errado." Era uma ponta do gesso que estava errado. Daí eu olhei assim: "Tá. E agora?" "E agora, amanhã eu falo com o gesseiro e ele arruma." É. "Tá, mas o que que a gente vai fazer?" Eu não tenho como quebrar o teu gesso agora e arrumar. É domingo de tarde, inclusive. Amanhã de manhã eu vou mostrar pra ele que ele errou o projeto e ele arruma aquela... Era uma ponta do gesso. Sim. Mas é que eu acho que a gente trabalha com... As pessoas, elas estão num nível de um emocional, assim, né? Porque é muito dinheiro envolvido. E tem pessoas que não conseguem. A obra, ela exige muito do nosso psicológico. E a gente já está treinado para isso. Aquele gesso, tudo bem, o cara vai ali, vai... Sim, a gente olha o problema Quem e pensa na nunca, solução. quando era novinha, não chegou esse... Meu Deus, o gesso, né? A gente realmente tem essa ansiedade. Uhum. E aquilo ali é a primeira vez, ela não trabalha com aquilo, e claro, pra gente é um saco entender isso também, né. Por isso que eu acho ótimo quando o cliente não vai na obra. Eu acho que ele tem que ir o mínimo possível. Eu acho que essas dores que a gente passa, porque daí assim, a gente mata no peito, tá tudo certo. Isso É. vai acontecer, e a gente sabe que isso vai acontecer várias outras vezes, E tem entendeu. uns detalhes que a gente sabe que aquilo ali vai passar super assim, tipo, não Uhum. vai dar pra ver. É. Não vai dar pra ver, É, sabe? tá tortinho, mas vai um armário ali, então Exato. não tem problema. O Esses dias, armário no vai tá dia da pronto. entrega de uma obra, caiu uma ferramenta e o piso que o pessoal fez tava oca. E o piso esse que quebrou, ele era embaixo da porta de entrada, a forra da porta de entrada de um painel. Ai, Era sim, possível. sim, Um sim. rombo desse tamanho. Aí o piso era tipo um porcelanato de cimento queimado. Uhum. E aí eu olhei e falei, cara, só que do cliente estava na obra, né? Uhum. E ele viu, assim. E tá, o que que a gente vai fazer? Eu falei, bom, a gente tem duas alternativas. Ou desmontar,
a porta e o painel e trocar o piso. Tem piso aí. Ou a gente tentar maquiar primeiro. Uhum. Aí eu chamei a marmoraria. Falei, dá pra gente fazer uma massa e polir aqui, porque como era um cimento queimado, Sim, ia cara, ficar. não dá pra ver. Não dá pra ver, Sim. entendeu? É isso que eu falo, a gente olha para o problema e pensa na solução. O cliente, ele não consegue, ele olha para o problema e vê um... Mas porque ele tá com aquele emocional também, Claro. muitas vezes, né? E as Exatamente. pessoas são muito diferentes. Tem pessoas É. que o psicológico atinge de uma Sim. maneira. E a questão, tu falasse uma coisa bem importante, é assim, ó, a experiência que eu falei lá no começo, ela te faz pensar em Exatamente. soluções muito rápidas. Claro. Muito rápidas. Uhum. Eu acho minha equipe fenomenal, mas às vezes, e eles realmente resolvem muito. Às vezes vem os problemas pra mim, tá, e é isso aqui agora, como é que a gente vai resolver? Uhum. Tá, ou assim, Aham. ah, tá, não tinha pensado. Aham. Pronto, Claro. resolveu. Porque a tua experiência. Sabe? Tem que ser leve. Tem Tem que ser exatamente. leve. E assim, aí a gente entra num outro lado de uma moeda, né? Porque quando tu faz tudo que tu faz e tu ainda consegue fazer a tua vida leve, incomoda as pessoas, né? Sim. Assim, né? Exatamente. Haja palo santo. Haja palo santo, né? Porque as pessoas, elas olham e pensam, meu Deus do céu, mas como que consegue? É casado, tem filho, faz o rolê de mãe, tem o escritório, inventou de fazer a plataforma, lançou em São Paulo, no meio da... Isso aí, sabe? Uhum. E é batata, gente. Aí a gente tem que, ó, ir pro reiki toda semana. Administrar essa É, energia. O reiki praticamente entra no curso de projeto. É. No curso escritório, na Terapia, verdade, né? Praticamente entra. com Dentro certeza. desse meu esquema aí espiritual, eu quero levar uma benzedeira. Aliás, a benzedeira, ela vai 2 vezes por ano lá no escritório, né? É. Aham. Camila, querida. Faço telefone em casa. Não, gente, olha. Mas eu acho importante a gente Fecha o cuidar. umbigo, né? Aham, um mas azeitezinho ali. Mas Vários é truques. difícil, sabe? Porque assim, a visão é de que tudo tem que ser estressante, tem que ser maçante, tem que ser Não. Sim, duro, sofrido. não e duro, tenso. sofrido, né? Até porque flui muito mais a obra, né? Quando a Claro. gente leva E a coisa gente assim, vê isso até não, pelo tá tudo cliente, energia de cliente, né? Um Total. cliente com energia boa, o negócio vai que E vai. o cliente com a cliente que ele energia ruim, é tudo dá errado. O Meu fornecedor que é Deus, isso é perfeito, erra. batata, vai dar problema no dele, pode ter Errado. certeza. Uma coisa que eu não falei sobre aqueles 2 fornecedores que a gente usa no orçamento, podem ser 2 do escritório, podem ser 2 do cliente, pode ser um do cliente e um do escritório. Não tem, eu não homologo os fornecedores. Por quê? Gostaria eu. Acho que daria muito menos problema, Sim, com tá? certeza. Mas eu entendo que o cliente tem que ter a liberdade. Exatamente. Cabe a mim orientar, Uhum. né? E assim, eu tenho, é que tu falou, o cliente que sempre dá certo, dá problema. Eu digo que eu faço uma peneira. Eu fico com os fornecedores da peneira. Porque na hora de vender, todo mundo é maravilhoso, né? Sim. Eu quero aquele que dá problema, que resolve. Eu quero Sim. aquele que é proativo no caos, né? E aí, às vezes, aquele da peneira tem que ir pro freezer. Aí ele fica lá no freezer um tempo, assim. Aí, às vezes, a gente dá uma espiadinha. Exatamente. Aí deixa, tira do freezer, deixa de gelar, ele descongelar. Aí a gente Às tenta vezes de volta novo, daí às renovado, vezes ficou às bom, vezes entendeu? Então a gente faz isso. E eu falo isso pra eles, tá? Sim. Eu falo, mas por que faz tanto tempo? Eu falei, porque tu tavas no freezer. Agora a gente pode tentar retomar. Mas, E é importante, esse ciclo é importante, é. né? Eu acho que ao longo dos anos a gente acaba casando com alguns clientes, com alguns fornecedores, normal, né? Porque é o que tu fala, é no caos ali que tu quer ver a proatividade, eu não né? quero tu que me diga que não vai ter problema, eu quero que resolva. bata no peito. vamos resolver. Mas eu acho que é importante, porque vai acontecer um momento que às vezes ele nem vai te valorizar mais tanto, entendeu? Né? Que daí Sim. é quando tu vai jogar na geladeira e tá tudo certo, e volta. São Mas sabe que ciclos. isso eu acho estranho, tá? Por exemplo, assim, tá, o fornecedor quer o escritório. Aí tu manda um orçamento, outro, aí tu fecha um projeto, outro, aí dá um probleminha, tudo bem, tarará. Aí ou tu já sabe que aquele perfil de cliente não é para aquele valor e tal. Importantíssimo. Aí mas tu quer tentar, porque o fornecedor tá te pedindo orçamento. Aí tu manda. Aí o cliente não fecha. Já aconteceu umas 2, 3. Sabe o que é? Agora a gente não vai fazer orçamentos do projeto de vocês, porque os últimos vocês não fecharam.
Oi? Ah, é? Um tiro no pé. Aí eu falei, tá bom. Fornecedor, não faça isso, por favor. Só que tem aquele fornecedor que tá há 10 anos fazendo meus Aham. orçamentos e às vezes fecha, às vezes não Não fecha. fecha. E tá tudo bem. Faz Uhum, parte, né? Eu vou continuar mandando para aquele. Ah, uhum. Porque ele tá ali, Ou sabe? seja, ele tem chance de fechar. Não é zero. Né? Uhum, com Ai, certeza. gente, olha, eu não sei. Tem algumas coisas aí que eu acho que estão muito erradas. Muito erradas, muito erradas. E essa plataforma, vou até já falar o nome dela aí para dar um teaser. Ela vem para solucionar algumas coisas também. A gente botou o nome dela de Architecture. É Uhum. ARCHTCHTOUR. Então, Architecture. Ela é B2B2C, ela é para as empresas, né? uhum. E a gente lançou ela com 25 empresas nacionais. Vocês têm que ver. E 25 empresas grandes nacionais, porque ela é para arquitetura premium, assim, ela não Uhum. vai concorrer com uma empresa de imóveis mais simples e tal, Sim. até porque a nossa gestão de tráfego, ela fala com o mesmo público de arquitetos e clientes finais que tem Sim. potencial para aquelas marcas. Mas até essas 25 marcas nacionais grandes que estão com a gente no lançamento. É muito engraçado porque eu cheguei a desistir da plataforma quando entrou a pandemia, porque eu já estava no movimento dela antes da pandemia, porque eu achei que eu tinha perdido o timing. Aí eu vi que eu não tinha perdido o timing e lancei ela agora. Agora realmente era o timing certo, mas eu ainda sinto que eu tô assim, ó, talvez 6 meses, 1 ano antecipada. Adiantar. Uhum. Porque é uma resistência para entender que o digital vai otimizar tanto a vida de todo mundo, sabe? Então, assim, eles ficam assim, sim, mas espera um pouquinho. Sim, a gente tem que rever nosso regulamento de franqueados. Sim, não sei o que, porque assim, é tudo. Eu acho que as pessoas, talvez, eu tenho certeza que a pandemia acelerou o nosso processo em uns 10 anos, né? Uhum. Sim. Mas agora todo mundo sente a necessidade, mas Uhum. ainda fica aquela resistência de Exatamente. ir para o digital É. para tentar otimizar credibilidade, prazo, processo de venda, assim, tanta coisa legal assim que pode acontecer. E é engraçadíssimo assim que a gente ainda está. E a arquitetura é uma profissão, né? E a gente vem, acho que vocês também, da época da prancheta, não? Sim, com Sim. Ah, certeza. tá. A gente Como vem da época da não? prancheta. E hoje se usa tantos softwares, né? É software para fazer o projeto X, aí depois a renderização, o 3D no Y, a renderização no W, Exatamente. aí usa as planilhas para cá, e aí o Google Drive para lá, e não sei o quê. A gente tá. Mas não usa para otimizar Verdade. o processo final. Sabe? Até na questão de processos internos do escritório, para a gente conseguir gerar tudo que a gente quer de De informação, informações. a gente usa 3, 4 softwares diferentes. É muita coisa. Que né? softwares tu usa? Então, aí que tá. É que a gente está num processo de construção. Mas o que a gente queria, tá? E assim, só não me imita a fazer outro, porque eu ainda estou no processo de. Ah, meu Deus, lá vem. Existem vários aí, né? O Trello e Sim. tal, que tu consegue te separar por Por projeto obras. e tal. Aham. Só que daí não contam horas. Exatamente. É por isso que Aí, daí tem um que só conta aí hora. tem o clicar. Daí a gente até investiu, a gente estava trabalhando com o Do It, que é uma plataforma bem voltada para arquitetura. Só que assim, a interface dela estava bem antiquada, assim, eu acho muito legal o processo deles, acho que eles ainda vão. E aí a gente pediu várias vezes esse processo das horas, sabe? Porque pra gente o que mais estava estragando eram as horas, assim, sabe? Aí a gente começou agora, timidamente, a usar o ClickUp para fazer a gestão de horas. Mas é aquilo, a gente ainda tá Tá, ali mas no. esse ClickUp é só das horas, né? Ele só conta as horas e Ele a não etapa, para ver se tu Ele consegue tem, colocar. eu te confesso que eu sou a que menos estou usando no Aham. momento, então eu não posso te falar tanto quanto a minha equipe. Ele tem um pouco mais, mas ele não é tão completo. Parece que a gente tem que pegar e juntar, tipo um Aham. Trello com um ClickUp da vida para funcionar, entendesse? E ainda tem mais uma outra ferramenta aí de um outro que eles estavam estudando para a gente agregar. Só que o problema é que quando tu tem que usar 3, Sim. aí já estragou Daí já, tudo, aham. né? Porque daí o Sim. processo acaba que tu acaba inviabilizando, tu não faz, não adianta Não faz. ter esse. Não, e olha que importante, né? O tanto de software, né, que tu estava citando. Tu tem que ter pessoas que utilizem, que saibam utilizar todas as ferramentas daquele Todas as software. ferramentas. Então é muita coisa. É muita coisa que o arquiteto precisa entender, né? E sofá, tu precisa entender quantos sofás existem no mercado, você precisa entender revestimento. Mas aí a Architecture vai te
Não, já vai te dar. Olha! Tá, mas a plataforma já está. Já tá? Então Pode entrar. já, vamos Ela lá. foi lançada com. Aí que tá, porque na verdade ela não vai solucionar tanto problema ainda, porque ela tá em processo de lançamento, né? Claro. A gente está fazendo um lançamento pulverizado para gerar recorrência. Então, semanalmente a gente lança novos produtos ali dentro. E, então, ela foi lançada com essas 25 marcas nacionais. Eu posso fazer uma cola e ler elas aqui para vocês. E ela tem 12 produtos de cada uma dessas 25 marcas, inicialmente, que foi um esquema de bonificação de lançamento que a gente fez, com 2 customizações cada um. E aí ela tem 7 espaços imersivos que foram feitos com a tecnologia de jogos, assinados por 7 escritórios de diferentes Olha. estados. É bem legal. Olha, Ai, já quero fazer, não dá pra gente legal, emendar que agora assim, legal. trocar de, É. dá pra gente trocar de roupa e Começar. fazer Já o começa o outro. outro. Que daí a gente já fala Mas- sobre ela, é bem A gente vai legal. ter- Já Vai. vamos alinhar isso Eu aqui acho que a pro gente faz próximo, assim, a com gente certeza. deixa o teaser, acessem É. Architecture, blá, 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 blá. Exatamente. Isso E aí. aí, a experiência ela ainda é bem melhor no desktop do que no celular, porque a parte de catálogo não, a parte de catálogo tu podes acessar tranquilamente no celular, mas os espaços imersivos com a tecnologia de jogos, a usabilidade no desktop é melhor. E ela não é só para trazer o bonito e tal, ela é uma ferramenta mesmo ali, tanto nos espaços imersivos quanto no catálogo de produtos, quando tu clica num determinado produto, e tu pode fazer um filtro por sofá, tu pode fazer um filtro por couro, um filtro por Tá. vidro, tu pode filtrar e gerar já o memorial descritivo de cada cliente. Aquilo daí eu já tô explicando ela, mas enfim. Olha. E aí, quando tu clica num produto, tu vai ter todas as especificações técnicas do produto, tu vai baixar o bloco 3D daquele produto, tu vai ter a realidade ampliada daquele produto, tu põe ele aqui para mostrar para o cliente se ele gosta da cadeira e tal, olhando todas as costuras e detalhes dele. E tu pode favoritar, separando por pasta de cliente, então os produtos da Maria, E tu já tem do os João. orçamentos. Os orçamentos ainda não. Por quê? Porque assim, e vai ter um botão ali que é falar direto com o fornecedor, que é um WhatsApp da central daquela marca. Daí já. O orçamento não, por quê? Porque como é uma plataforma nacional, a maioria das marcas não quis e só entrava se não tivesse venda. Por vários motivos. Primeiro, porque eles têm representantes, eles têm Logística. franqueados, e também porque os valores são diferentes de estado Cada por estado estado, por causa dos tributos, Uhum. né? E também logística de entrega, Claro. né? Então, a solução que a gente fez, e como a nossa intenção realmente não era fazer venda, e sim conectar, eu quero conseguir, assim... Porque hoje, tu recebe os blocos da marca X, da Y, da Z. Uhum. Aí tu tem todos. Mas tu Aham. tem que ter a gente tem nosso servidor organizado por pastinhas. Uhum. Então, móveis soltos. Eu quero a Aham. cadeira da marca. Aí tu tem que ir lá. Agora, se eu tenho uma plataforma que me filtra tudo isso e eu pego, baixo o bloco ali, deu, fim da história. Maravilhoso. Sabe? Sem contar que tu tem sempre atualizações, né? Hã? Já tem sempre Sim, atualizações, sim, sim. lançamentos. E num primeiro momento, a gente está com os blocos só no SketchUp, mas a gente já está indo para o ArchiCAD, para a plataforma BIM também. E nos espaços imersivos, tu visita e tu customiza tu consegue customizar os ambientes, trocar o piso, trocar a cadeira, trocar a mesa, de acordo do que está pré-definido pelo autor daquele projeto, né? Então, eu posso ter acesso a Tipo, estamos vários... entrando no metaverso já. Na verdade, toda a tecnologia que a gente está usando, ela é do metaverso, mas a gente não usa esse termo porque a gente entendeu, a gente fala que a plataforma é phygital. A gente quer captar no digital e levar as pessoas para o físico. Porque se eu acabei de falar para vocês que a gente está 6 meses ou 1 ano na frente, imagina se a gente entrasse falando em metaverso. Então, a gente quer trazer a experiência muito mais próxima do que já se vive no físico para o digital, para facilitar os processos. Mas o dia que a gente falar sobre ela, já pincelei bastante, mas o dia que a gente falar tem muito mais coisa para falar, muito mais mesmo, assim, é bem, 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 bem legal, mas acessem lá e entendam. Mas a gente adorou! Muito obrigada por ter Obrigada, vindo. eu que agradeço. Adoramos saber os processos. Viram como eu tenho dificuldade de falar? Não, e vamos continuar, né? Vamos continuar esse papo, terminou, porque... né? Porque a gente já está alinhando o próximo, porque com certeza eu Quero quero saber entender. tudo dessa plataforma. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, obrigada, Obrigada, Mari. meninas, eu que Obrigada. agradeço. Gente, nos acompanhem, @por trás do tapume, TikTok, Spotify, LinkedIn, YouTube. O que mais? Temos mais coisas. Instagram. Instagram. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.